Bom, amigos, no intervalo que a gente está fazendo um vídeo para o outro, vocês estão aí vendo a sequência, mas a gente está filmando aqui em tempo real, né? O Alexandre Ruga, o engenheiro mecânico, piloto de teste, ameaçou se retirar do programa se eu não desse para ele a direção. Brincadeirinha, né? Raramente eu ando no banco do carona. Alexandre, a primeira opinião tua sobre esse tracker, esse crossover mais curto de entre-eixos, bem mais curto que um Cativa, produzido no México, está sendo positiva? Tem coisas que já te agradaram e coisas que desagradaram? O que tu está sentindo as primeiras impressões desse veículo? Renato, muito positivas as primeiras impressões, né? Como todo veículo SUV, posição de dirigir excelente, ergonômica, você fica acima do nível da estrada, você consegue ver por cima dos outros. As mulheres adoram, principalmente as baixinhas, né? Os baixinhos e as baixinhas adoram essa condição. Realmente, faz toda a diferença, te dá muito mais segurança, né? Notei a direção precisa, entretanto um pouquinho mais pesada que o que eu acho que poderia ser. Deveria ser um pouquinho mais leve, né? Menos peso. E a questão do câmbio. Também achei a direção um pouco pesada para transurbano, entendeu? Agora você vê que esse motor 1.8, Alexandre, lembrando a você, que é o mesmo motor que está no Cruze, por incrível que pareça, ele não decepciona, né? Não tem um excesso de potência, 144 a gasolina, 150 álcool, mas desses crossovers que nós testamos hoje, é o de menos potência. No entanto, não é decepcionante, né? Não, essa 150 CVs, você sente no pedal, ele dá uma pronta resposta. Você necessita uma ultrapassagem, você pisa, ele faz a função kick-down rapidamente, né? Ou seja, ele baixa uma marcha... No câmbio automático, No câmbio automático, na função drive do câmbio automático. Então, você baixa uma marcha, aumenta os giros do motor e aí entra a marcha subsequente e você ganha velocidade. Então, ele faz muito bem essa função. Tem a função... Ah, bom, aqui tem o câmbio manual de americano, né? Isso. O americano vai detestar, né? Largar o cheeseburger e a pipoca com a mão direita que ele está comendo para fazer câmbio, né? Porque esse câmbio aqui é meio estranho, esse câmbio sequencial, que é colocado num botãozinho aqui na palanca, né, Alexandre? Aqui então tem uma diferença em relação à maioria dos veículos com câmbio com transmissão automática. Você puxa para o manual, né? Vem no mesmo sentido da alavanca e aí a troca das marchas é feita num botãozinho lateral aqui. Se o Derlico conseguir pegar, o meu polegar aqui que vai acionar a baixada e a subida das marchas. Ó, eu estou baixando marcha e agora com o polegar eu estou acionando a subida das marchas. Não sei se a câmera... Parece que as marchas manuais também são 6 velocidades, né, Alexandre? M6, ó. Nas duas, né? Tanto no manual como na drive automática, são 6 velocidades que o câmbio entrega. Mas essa condição de acionamento da marcha por dedo polegar é que é uma novidade. A gente não está muito acostumado com isso nos outros veículos similares Bom, Alexandre, eu queria que você, como engenheiro mecânico competente que você é, só explique para os nossos telespectadores, ligeirinho, por que cada vez mais, Alexandre, os câmbios estão indo para 6, 7, 8, 9, agora a nova geração de carros da Mercedes-Benz, da Chrysler, da própria Volkswagen, estão vindo câmbios com 9 marchas. O que adianta isso ter tanta marcha, hein, Alexandre? Você tem menos oscilação, menos perda de potência na passagem das marchas. Quanto mais marcha você conseguir colocar num câmbio, sem aumentar o peso do câmbio, você tem que ver que quanto mais marchas, mais engrenamento. Mais componentes, né? Mais componentes, mais engrenagens e mais peso. Então essa é a dificuldade. Você consegue, a cada passagem de marcha, diminuir a perda de rotação do motor. O ideal é que você tenha um motor sempre na rotação ótima de trabalho, né, para qual ele foi projetado, e o carro entregando potência o tempo inteiro. Não se consegue isso, né, na maioria dos veículos. Então, o câmbio automático faz essa seleção. Só que a cada passagem de marcha você tem perda de rotação. Então, quanto maior o número de marcha, menor essa perda de rotação. Desde que a engenharia da montadora seja competente, né? Exatamente, para não... Não vai ser uma coisa, um gadget, vai ser uma coisa que não tem uma utilidade prática, né? Senão o câmbio vai ficar uma coisa extremamente grande, pesada, né? Hoje, cada vez mais, temos que trabalhar em termos de compactação dos conjuntos. Os motores estão sofrendo diminuição de tamanho em função de blocos de motor de alumínio e a transmissão também. Então, elas estão cada vez mais compactas, né? Então, nós temos que diminuir de tamanho todos esses componentes de grande porte do veículo. Bom, você aprovou o tracker então? Aprovei, Renato, sem dúvida. Uma boa... Tu esperava que fosse mais moleirão, mais trabalhoso, mais pesadão? O que você achava? Não, eu esperava esse comportamento realmente, pelo rodado dele, pela suspensão dele. Ele tem um pequeno diferencial que dá um pouquinho de desvantagem em relação aos outros que nós testamos. O eixo traseiro, ele tem suspensão rígida na traseira, né? É uma questão de econômica do veículo, então ela perde um pouquinho em termos de estabilidade, mas não... Tá na cara que a oscilação é maior que os outros, né? Mas não compromete o veículo, sem dúvida. É para que possa haver um posicionamento de faixa de mercado, de preço, né, que consiga atingir um nível de público que a GM deseja.